Aos 50 anos, muitos acreditam que a maturidade finalmente chegou, mas a verdade é que essa é a idade em que as maiores tolices começam a aparecer. Já vi inúmeras pessoas entrarem em desespero nessa fase da vida. Elas olham para o saldo bancário, calculam quanto terão na aposentadoria e, de repente, tomam as decisões mais absurdas de suas vidas. Cada uma delas, sem exceção, acredita que ainda há tempo, mas o tempo já não está do lado delas. Pensam que a experiência as torna mais sábias, quando, na realidade, só as torna mais vulneráveis às lições brutais do mercado. O mais assustador é que elas imaginam que seus anos de vivência as protegerão. Mas a experiência, diante da ganância, é frágil como papel. Em quase um século de vida, testemunhei incontáveis pessoas desmoronarem depois dos 50. Não por falta de talento, mas por se recusarem a aceitar uma verdade simples: você envelheceu, e as regras do jogo mudaram. Quando jovem, podia arriscar porque tinha tempo para se recuperar. Podia se esforçar porque ainda havia espaço para correr atrás. Mas depois dos 50, você só tem uma coisa a fazer: não estragar o que já conquistou. O problema é que o coração humano não aceita a tranquilidade. Aos 50, as pessoas veem os colegas enriquecendo, os jovens ostentando sucesso, as notícias cheias de histórias de fortunas instantâneas. E o coração começa a arder. Elas dizem a si mesmas: eu também consigo. Mas não conseguem. Ou melhor, até conseguem, mas o preço pode ser os 30 anos que lhes restam. Isso não é pessimismo, é matemática. Depois dos 50, cada erro custa exponencialmente mais caro. Não há tempo para se recuperar, não há renda para compensar, nem resistência emocional para suportar um segundo fracasso. Antes de perguntar em que investir, há uma questão mais urgente: você está preparado para encarar a realidade dos 50? Quando jovem, trabalhei como advogado em Wall Street. Convivi com alguns dos homens mais brilhantes que já existiram: professores universitários, empresários, banqueiros. Todos mestres em finanças, especialistas em impostos, craques em gerenciamento de riscos. Mas, aos 50 e poucos anos, vi cada um deles tomar decisões estúpidas. Lembro de um amigo cirurgião, aos 53, que ouviu falar do boom imobiliário e pegou um empréstimo enorme para investir. Calculei tudo, ele me disse. Em 3 anos, dobro o meu dinheiro. Perguntei: e se o mercado quebrar em 3 anos? Ele riu: impossível, dessa vez é diferente. 2 anos depois, o mercado desabou. Ele não só perdeu tudo, como ficou endividado para o resto da vida. Aos 55, idade em que poderia ter se aposentado com elegância, teve que recomeçar do zero. Outro caso foi um advogado de 58 anos, bem-sucedido e financeiramente independente. Mas não suportou ver os jovens enriquecendo com ações de tecnologia. Então, colocou a maior parte de suas economias em empresas que não entendia. Perguntei se conhecia o modelo de negócios daquelas companhias. Não muito, ele respondeu, mas todo mundo está comprando. Eu disse: você não está investindo, está apostando. Ele não ouviu. 1 ano depois, as ações despencaram. Não faliu, mas perdeu algo mais valioso: a paz de espírito. Desde então, passou a acompanhar o mercado obsessivamente, dormindo mal, acordando de madrugada. Sua velhice foi permanentemente marcada por uma decisão errada. Essas pessoas não eram burras. Tinham que ir acima da média, recursos financeiros e experiência de sobra. Mas, depois dos 50, todas cometeram o mesmo erro: acharam que ainda eram jovens. Juventude não é questão de idade, é questão de mentalidade. Quando você pensa: ainda tenho tempo, posso tentar mais uma vez, não posso ficar para trás, é nesse momento que já envelheceu de verdade. Envelhecer não é o corpo ficar frágil, é o julgamento se tornar falho. Depois dos 50 surge uma ilusão perigosa, a de que a experiência o torna mais sábio para o mercado. Mas a experiência só o torna mais confiante, e a confiança no mercado é a emoção mais traiçoeira que existe. Em 1973, durante a crise do petróleo, vi um grupo de especialistas com mais de 20 anos de investimentos. Todos me garantiram que aquela queda era uma oportunidade de ouro. Não mexi em nada, não porque fosse mais inteligente, mas porque sabia que não sabia o suficiente. O mercado continuou caindo, e aqueles especialistas quebraram. Não perderam para o mercado, perderam para a própria autoconfiança. O maior perigo depois dos 50 não é a idade, é a arrogância de achar que sabe o suficiente. Eles viram alguns ciclos e pensam que decifraram o jogo. Ganham algumas vezes e acreditam ter dominado as regras. Mas o mercado não se repete, ele apenas dá a impressão de repetir. Você acha que entendeu os padrões, mas eles podem ser apenas coincidências.
Quando usa o passado para prever o futuro, o mercado responde da maneira mais cruel, mostrando que os tempos mudaram, mas você não. O caso mais triste que presenciei foi o de um consultor de investimentos, aos 62, com 30 anos de carreira e centenas de clientes. No seu próprio portfólio, cometeu um erro que nem um iniciante cometeria. Dobrou sua aposta. A justificativa? Já vi o mercado oscilar 1000 vezes. Sei quando entrar e quando sair. Posso usar mais alavancagem. O mercado lhe deu a resposta. Um evento inesperado fez suas economias de 30 anos evaporarem em 3 meses. No telefonema que me deu, sua voz tremia. Charlie, não entendo. Eu calculei tudo certo. Por que perdi mesmo assim? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Então respondi, porque você esqueceu de uma coisa. Você está velho. E velho não pode apostar, porque não pode se dar ao luxo de perder. Depois dos 50, o mais importante não é quanto você sabe, mas quanto admite não saber. Os jovens têm um privilégio chamado capital para errar. Podem perder metade do patrimônio e recuperar tudo em 10 anos. Podem falhar 3, 4 vezes e ter sucesso na quinta. Mas depois dos 50, o tempo não dá essa chance. Costumo dizer que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, mas raramente menciono que os juros compostos também funcionam contra você quando comete um erro. Aos 50, um erro pode devorar o resto da sua vida de forma exponencial. Imagine que aos 55, você perde 50% do seu patrimônio. Quanto tempo levaria para se recuperar? Se ganhar 10% ao ano, precisaria de 7 anos. Isso levaria aos 62. Mas o problema é que sua renda está caindo, suas despesas aumentando e sua resistência emocional se esgotando. Esses 7 anos não são apenas uma questão de tempo, são uma sentença de vida. E o mais cruel é que a maioria das pessoas, depois de perder 50%, não espera pacientemente. Elas se tornam mais agressivas, tentando recuperar tudo de uma vez. Acabam acelerando no caminho errado até o colapso total. Conheci um empresário de 60 anos que, aos 58, perdeu 40% de suas economias em um investimento ruim. Poderia ter aceitado a perda e seguido em frente, mas não suportou a ideia de se aposentar como um fracassado. Então começou a perseguir investimentos de alto risco, buscando um golpe de sorte. 2 anos depois, não só não recuperou o que perdeu, como também perdeu os 60% restantes. Aos 60, estava sem um tostão, endividado e com a saúde abalada. Na última vez que o vi, seus olhos estavam vazios. Só queria provar que ainda sou capaz, ele disse. Olhei para ele com tristeza, porque sabia que não estava perdendo para o mercado, mas para o tempo. O tempo não espera você provar nada, ele apenas castiga sua tolice. Depois dos 50, é preciso aceitar uma realidade cruel. Você não tem mais desculpas para errar. Isso não significa que não possa investir, mas que cada decisão deve ser tomada com a pergunta: posso me dar ao luxo de perder? Se a resposta for não, então não faça. A maior vantagem que tive ao longo da vida, assim como Buffett, não foi ter agarrado oportunidades, mas ter evitado desastres. Nunca fizemos apostas que não podíamos perder. Alguns dizem que isso é conservadorismo. Eu digo que conservadorismo é a única racionalidade depois dos 50. O que na juventude chamamos de coragem, na velhice chamamos de estupidez. A linha que separa as duas coisas é o tempo. Quando jovem, o tempo é um ativo. Na meia-idade, uma ferramenta. Na velhice, um juiz implacável. Ele não perdoa erros e não dá direito a recurso. Portanto, antes de se apressar para investir, a primeira pergunta que deve fazer não é: qual a melhor estratégia? Mas quanto tempo ainda tenho? Quantos erros posso cometer? E qual é o meu limite? Se não tiver respostas claras para essas perguntas, ainda não está pronto para investir. Está apenas tentando preencher um vazio interno com dinheiro. O mercado não é o problema. Ele é apenas um espelho que reflete sua ganância, seus medos e sua tolice. Depois dos 50, o inimigo mais perigoso não está lá fora, mas dentro de você. Esse inimigo se chama insatisfação. Você não se conforma em ser menos rico que os outros, não aceita ter perdido oportunidades, não suporta envelhecer sem brilho. Essa insatisfação o leva a tomar as piores decisões. Conheci um engenheiro de 55 anos que passou a vida economizando para a aposentadoria, mas não aguentou ver os colegas enriquecendo com ações. Então, colocou a maior parte de suas economias em uma aposta arriscada. Não era pelo dinheiro, mas para provar que também podia. 2 anos depois, não só não provou nada, como acabou arruinado. No fim me disse: na verdade não me faltava dinheiro. Só não queria que me menosprezassem. Respondi: ser menosprezado é melhor do que falir. O segundo inimigo é a inveja.
A inveja é a emoção mais inútil que existe. A cobiça, pelo menos, pode trazer algum prazer. A inveja só traz dor. Vi muitos homens de 50 anos se destruírem por inveja. Veem um amigo comprando um carro novo e acham que também merecem. Veem um colega ganhando dinheiro na bolsa e sentem que não podem ficar para trás. Esquecem que cada um tem um ponto de partida e um destino diferente. Você não precisa competir com ninguém. Só precisa garantir que sua velhice tenha dignidade. O terceiro inimigo é o medo. Depois dos 50, o medo se torna mais intenso. Você teme a pobreza, teme ficar obsoleto, teme envelhecer sem recursos. Esse medo faz perder a razão. Conheci um professor aposentado de 60 anos que economizou a vida toda para a velhice, mas ficou apavorado com a inflação e a possibilidade de o dinheiro não ser suficiente. Então colocou suas economias em um investimento de alto rendimento que na verdade era um golpe. Perdeu tudo. No dia em que veio me procurar, chorava. Charlie, só queria proteger meu dinheiro. Por que deu errado? Respondi, porque o medo tirou seu discernimento. A verdadeira proteção não está em buscar altos rendimentos, mas em evitar perdas. Depois dos 50, é preciso aprender a conviver com esses 3 inimigos. Não dá para eliminá-los, mas pode evitar que eles controlem suas decisões. Antes de fazer qualquer investimento, pergunte-se: estou tomando essa decisão pela razão ou pela emoção? Se der errado, consigo suportar? Daqui a 10 anos, vou me arrepender? Se não tiver respostas claras para essas perguntas, não faça nada. Isso não é investimento, é aposta. E depois dos 50, você não pode mais apostar. O mercado pode oscilar, a economia pode entrar em crise, mas se sua mente não estiver estável, não conseguirá aproveitar nem as melhores oportunidades. A maior vantagem que tive na vida não foi ser mais inteligente que os outros, mas mais calmo. Sabia quando agir e quando recuar. Depois dos 50, o que você mais precisa não é de ação, mas de contenção. Contenção para não competir, para não seguir modismos, para não deixar as emoções dominarem. Isso parece difícil, mas é a única maneira de sobreviver até o fim. Muitos se apressam para investir depois dos 50 porque acham que o tempo está acabando. Mas não percebem que quanto mais pressa, maior o risco de errar. Antes de começar, há 5 verdades que precisa enfrentar. Não são técnicas de investimento, mas verdades sobre si mesmo. A primeira: seu fluxo de caixa é estável? Depois dos 50, a renda tende a diminuir. Se não tiver uma fonte de renda segura, não está pronto para investir. Investir exige paciência, e quem não tem renda fixa não aguenta as oscilações do mercado. Já vi muita gente colocar todo o dinheiro em investimentos e na primeira crise, precisar vender tudo na pior hora. Isso não é investimento, é autossabotagem. Antes de investir, garanta que tenha pelo menos 2 anos de despesas básicas guardadas no banco. Isso não é desperdício, é seguro. A segunda: você está endividado? Se aos 50 ainda tem dívidas, financiamento de casa, carro, cartão de crédito, sua prioridade não é investir, é se livrar delas. Dívida é veneno. Ela corrói sua racionalidade. Quando o mercado cai, você entra em pânico. Quando sobe, fica ganancioso. Nunca investi com dinheiro emprestado, não por conservadorismo, mas porque sei que dívida tira sua liberdade. E sem liberdade, é impossível tomar decisões racionais. Essas 5 verdades parecem simples, mas a maioria das pessoas não as enfrenta, porque estão com pressa. Pressa para ganhar dinheiro, pressa para provar algo, pressa para não ficar para trás. Mas depois dos 50, pressa é o maior inimigo. Quanto mais rápido quer ir, mais rápido perde tudo. Antes de investir, dedique tempo a responder essas perguntas. Se não conseguir, não invista. Porque isso não é investimento, é um caminho para a ruína. A verdadeira riqueza não está em ganhar mais, mas em preservar o que já tem. Depois dos 50, o jogo muda. Quando jovem, você joga para atacar. Como ganhar mais? Na meia-idade, joga para equilibrar. Como proteger o patrimônio e a família? Depois dos 50, joga para defender. Como não estragar o que já conquistou? Isso não é conservadorismo, é realidade. Já vi muita gente nessa idade ainda sonhando com fortunas. Olham para suas economias e acham que não é suficiente. Querem mais. Mas esquecem que a verdadeira riqueza não está no tamanho do saldo bancário, mas na paz de espírito. Conheci um. Chegou aos 70, 80 anos ainda correndo atrás de sonhos irreais. Eles se recusam a aceitar, a largar, a seguir em frente. E o resultado? Uma velhice mais sofrida do que a de qualquer outro. A verdadeira sabedoria está em saber quando parar. Parar de perseguir, parar de comparar, parar de provar. Começar a viver. Viver o sol, viver os netos, viver as pequenas alegrias que ninguém vê.
Meus melhores momentos não foram em salas de reunião com holofotes, mas em tardes silenciosas com um livro na mão ou conversando com um amigo de décadas. Esses instantes sem aplausos, sem flashes, sem cifras, é que são a verdadeira fortuna. Depois dos 50, é hora de redefinir o que é sucesso. Sucesso não é quanto você acumulou, mas quanto tempo tem para fazer o que ama. Sucesso não é o tamanho da sua casa, mas a tranquilidade com que você fecha os olhos à noite. Sucesso não é o que os outros pensam de você, mas o que você pensa de si mesmo. Conheci um professor de 65 anos que nunca enriqueceu, mas acordava feliz todos os dias. Sabia que aquele dia era só dele, para ler, para passear, para brincar com os netos. Ele não era rico, mas era livre. Enquanto isso, os chamados bem-sucedidos da mesma idade ainda estavam em reuniões, ainda brigando por metas, ainda escravos de números. Eles tinham dinheiro, mas não tinham liberdade. Quem afinal vivia melhor? Aos 50, aprenda a abraçar o basta. Não se trata de não fazer nada, mas de não se deixar levar pela corrente. Não é falta de ambição, é ambição redirecionada. Não é desistir, é escolher com sabedoria o que vale a pena perseguir. A maior riqueza que acumulei não foi financeira, mas a paz interior. Não devo nada a ninguém, não guardo rancor de ninguém, não temo nada. Sei quem sou, o que quero, o que posso e o que não posso. Essa clareza me traz uma leveza que nenhum dinheiro compra. Antes de investir, invista em si mesmo. Quando chegar aos 50 e pensar em aplicar seu dinheiro, pare. Pergunte-se: por que estou fazendo isso? É necessidade ou vaidade? Entendo mesmo o que estou investindo ou estou apenas seguindo a manada? Consigo suportar perder ou é um jogo de azar? Qual é o meu objetivo? Mais dinheiro ou mais liberdade? Se não tiver respostas claras, não invista. O mercado não resolve seus problemas, ele os amplifica. Vi muitos brilhantes quebrarem depois dos 50, não por falta de talento, mas por não saberem parar para pensar. Acham que investir é uma questão técnica quando na verdade é uma questão filosófica. Não testa o quanto você sabe, mas o quanto você é racional. Não mede o quanto você ganha, mas o quanto você consegue preservar. Não avalia sua inteligência, mas sua capacidade de manter a calma. Depois dos 50, a vida já passou da metade. Você não precisa provar nada, não precisa acompanhar ninguém, não precisa ser mais rico que os outros. Só precisa garantir que os dias que restam sejam vividos com dignidade, significado e serenidade. E isso não exige investimentos, exige sabedoria. Vivi quase um século e aprendi que a vida não é uma corrida, é uma viagem. Uns correm mais rápido, outros mais devagar. Mas no fim o que importa não é quem chegou primeiro, e sim quem ainda está no caminho, sorrindo. Depois dos 50, não tenha pressa. Diminua o passo, observe a paisagem, reflita sobre o que realmente importa. A verdadeira riqueza não está na linha de chegada, está no trajeto. E a verdadeira vitória não é acumular mais, é saber quando é o bastante. Quando você entende isso, você se liberta. Quando se liberta, você enriquece. Essa é a grande verdade depois dos 50.